de trazer ao Apocalipse uma visão mais mística. Entendamos como mística uma expressão, né, humana que está relacionada diretamente com a sensibilidade, né, que a gente deve desenvolver perante todas as coisas. Infelizmente, a palavra hoje perdeu o sentido, né? E hoje é associada muitas vezes a coisas que não têm a menor relação com espiritualidade, com religiosidade, né, quando o misticismo é um estado de consciência no qual o indivíduo ele enxerga o Criador presente em tudo que existe à nossa volta. E essa postura, ela se faz extremamente necessária para entender todo o processo, né, de trabalho realizado aqui por João de Patmos, né, como a Leis colocou. Embora hoje existam estudiosos que digam que talvez nem tenha sido o João de Patmos, mas outro João que tenha escrito o Apocalipse, né? Dentro, né, dos estudos gnósticos, consideramos João como, sim, o autor, né, o responsável por entregar à humanidade o Apocalipse, né? Então, de fato, a gente vai buscar, nesse estudo aqui, trazer os ensinamentos ali deixados, essas revelações, não simplesmente para o aspecto exterior, porque existe, né? Porque toda profecia, assim como todo acontecimento cósmico, tem uma repercussão dentro do homem, que é chamado microcosmo, como também fora. Então, ali é citado, por exemplo, a Jerusalém, né? A Jerusalém ela tem uma repercussão interior e deve ser vista principalmente dessa maneira, como também uma repercussão exterior quando diz respeito à criação, ao planeta, a todo o universo à nossa volta, né? Então, a gente vai apresentar aqui alguns livros, né, que a gente utilizou como referência, como estudo para esse encontro aqui, e dentre eles um livro é esse aqui, A Mensagem de Aquário, né? A Mensagem de Aquário é uma obra escrita, né, pelo mestre gnóstico, né, o grande mestre da Fraternidade Branca, Samael Aun-Weor, que desvela, né, através de suas experiências diretas, objetivas, do que se trata o Apocalipse. Até então, se a gente buscar na história, né, da humanidade, né, dentro tanto do judaísmo, do cristianismo, ou das religiões de Abraão, né, como é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né, essas religiões mais próximas a nós no Ocidente. Nunca se fez uma interpretação que não fosse baseada em teorias, em suposições. Então, por exemplo, nos primeiros séculos da era cristã, houve um bispo chamado Irineu de Lyon que menciona que o anticristo já existiu, já morreu até, né? Então, sempre houve uma busca assim, a interpretar o Apocalipse dentro de aspectos locais, regionais, Históricos, né? momentâneos, históricos, exatamente. Ligados a locais e muito mais para o aspecto externo, né? Exatamente, sempre externo. Então, por exemplo, quando ele fala do anticristo, ele aponta pessoas externas. E o anticristo é um personagem que, inclusive, né, não está no Apocalipse. Né? O anticristo é mencionado no Novo Testamento, mas no Apocalipse a expressão não existe. Né? Então, quando ele cita ali, ele está se referindo ao imperador romano. E no decorrer da história, por exemplo, durante toda a Idade Média, a Alta Idade Média, como também, né, na história mais recente, sempre se atribuiu o anticristo a pessoas, a indivíduos externos. Né? E quando, na verdade, não é possível interpretar esses textos sagrados, né, se não considerar o homem como um personagem extremamente importante, porque é em torno do qual gira, né, todo esse processo de revelação do Apocalipse. Porém, e aí eu já gostaria de entrar no estudo especificamente, né, porque quando a gente fala o homem como o centro, né, desse processo de revelação, não é o homem comum e corrente, né, que povoa a Terra. Esse homem comum e corrente que povoa a Terra não é chamado de homem, inclusive no Apocalipse. Né? É a grande rameira, é a humanidade. Né? Assim é o homem comum e corrente. E é Por quê? um sinônimo para isso, Tiago, é Babilônia, né? Para que a gente Exatamente. entenda que Babilônia não se refere a uma cidade, a uma localidade geográfica, provincial. O simbolismo dessa palavra é justamente a humanidade comum e corrente da Terra nessa conotação que o Tiago está Perfeito. colocando para a gente. Perfeito, Bruno, perfeito, perfeito. Então haverão vários sinônimos para designar a sociedade, a humanidade, os moradores da terra, como também são chamados. Né? Isso já é uma expressão hebraica, né? Então, os moradores da terra, aqueles que quando Noé vem e entrega a sua mensagem, não aceita a sua mensagem, então ele reúne o seu povo, constrói uma arca,
e daí parte, né, para uma terra nova que surgirá depois do grande dilúvio. E ele diz que os homens ali permaneceram, não aceitando a mensagem, dançando, casando, se divertindo e ignoraram completamente a mensagem. Esse é o significado dessa grande rameira, ou como se colocou a Babilônia, né, a humanidade. Então, no mesmo texto, né, é falado sobre o Filho do Homem, né? Então, essa é uma expressão muito significativa, porque ela já tem uma origem lá no Antigo Testamento e é muito afirmada no Novo Testamento e no Apocalipse, né? Então, aí a pergunta é, se nós, né, a humanidade, não é o homem do qual se fala, né, nos textos, né, o Filho do Homem, portanto, né, podemos concluir que não é uma criação de um ser humano comum, de um indivíduo que povoa a Terra, certo? Por exemplo, no Gênesis é dito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é bem comum, às vezes, a gente está nos nossos estudos, nos cursos, né, de gnoses que a gente realiza, e as pessoas falarem assim, mas se Deus não foi, se a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, né, por que a gente é tão imperfeito, etc, né? Pelo fato de que o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus não é os moradores da terra, né? O homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem poder sobre a natureza, ele tem uma constituição interna autêntica. Então ele tem capacidade de dominar a natureza, assim como Deus o demonstra, né, ser capaz. Ele nasceu espiritualmente, inclusive você que está aqui escutando esse episódio número 8, para que haja a possibilidade de um aprofundamento exatamente nisso que o Tiago está citando, nós sugerimos e convidamos escutar os episódios número 5 e número 6, que foram episódios praticamente totalmente dedicados a isso, a essa transformação que a pessoa comum e corrente da humanidade, na forma como ela nasce carnalmente, pode realizar em si mesma, através da sua energia criadora, através da morte psicológica, trabalhando no religare, e se converter eventualmente nesse homem ou nessa mulher, que aí já entra no contexto de uma pessoa, de um ser humano que tem a sua alma encarnada. Que isso foi profundamente, ainda que não de forma completa, mas profundamente tocado nos episódios 5, que se chama Nascimento Espiritual, e 6, que se chama Sexualidade Transcendental,